Olá, pessoinhas, sejam bem-vindos aí à nossa segunda parte da aula sobre ambientes e organismos aqui na nossa disciplina de ecologia. Vamos iniciar aqui com padrões climáticos globais. Então a gente vai ver como que todas essas variáveis que a gente viu na aula anterior podem influenciar as variações de clima no planeta, né? Então, a gente já viu aí que os padrões de atmosfera, os padrões de ventos de atmosfera e os padrões de circulação oceânica, eles vão influenciar correntes e situações no nosso planeta a partir dessas correntes em larga escala, tá? Então, esses padrões de circulação de ar e de água vão estabelecer aí os padrões globais de temperatura e precipitação. Então, quando a gente olha o nosso planeta, nessa imagem aqui, que é nesse geóidezinho aqui que a gente está vendo, né, nessa elipse, a gente vê que tem um padrão de temperatura que a gente já viu por causa da influência da inclinação da Terra. O nosso Equador ele vai receber mais luz e mais energia do que as zonas polares. Então, quanto mais para o centro do planeta, horizontalmente falando, maior vai ser a temperatura, porque maior vai ser a quantidade de energia que essa localidade recebe. Só que se a gente observar, a gente tem algumas áreas no planeta que não tem a temperatura que deveria ter, né? Que não tem um padrão de temperatura que deveria ter para essa localidade, certo? Como aqui, por exemplo, o deserto do Atacama, né? Então aqui a gente tem temperaturas mais frias, né? Nessa parte aqui dos Andes, desculpa, do deserto não, dos Andes, por causa da altitude. E aqui, nessa parte aqui da Rússia, né? A gente tem uma altitude também muito grande por causa dos Himalaias, né, do Planalto tibetano. Então, por causa da altitude aqui, a gente vai ter uma temperatura mais baixa anualmente, uma média de temperatura mais baixa anualmente. E isso é influenciado justamente por causa da altitude. Então, a gente vai ver que tem alguns fatores ambientais que influenciam nessa localidade. O primeiro que a gente vai ver é simplesmente a diferença entre a costa e o oceano, desculpa, a costa e o centro, a parte interna do continente, né? As temperaturas aéreas, as temperaturas do ar dentro do continente, elas vão variar mais anualmente do que a temperatura próximo da costa. Então a temperatura costeira, a temperatura onde ficam a zona em contato com o oceano, ela vai ter uma variação de temperatura anual muito menor do que dentro do continente, né? Um exemplo clássico aqui é essa variação sazonal aqui no decorrer do ano, aqui no centro aqui mais para dentro aqui do continente asiático, aqui, certo? Então nessa localidade aqui, a gente vai ter uma variação de 60 até 60 graus Celsius no decorrer do ano. Enquanto aqui na costa a gente vai ter aqui 20, 25 graus de variação no decorrer do ano. Isso por causa das capacidades das condições físico-químicas da água que vão reter mais temperatura, além dos padrões de circulação de ar nas localidades mais costeiras, que vão manter essa temperatura variando muito menos durante o dia e, consequentemente, durante o ano inteiro. Tá bom? Aí você pergunta, professor, mas aqui varia 60 graus. Não, varia 60 graus, então vai de 0 a 60 graus. Não, você tem que lembrar que aqui nessa localidade a gente tem temperaturas abaixo de 30 graus Celsius, né? Menos 30 graus Celsius. Então, aqui vai variar de menos 30, menos 40 a 20, 30 graus Celsius, certo? Então, vai de uma temperatura negativa até uma temperatura positiva. Já aqui no centro do oceano, essas temperaturas aéreas elas vão variar muito menos, chegando a variar 3 graus Celsius no decorrer do ano inteiro, certo? Então, as temperaturas próximo das costas, vão variar muito menos no decorrer do ano do que para o interior do continente, certo? Se a temperatura varia, o padrão de precipitação ele também vai variar, certo? Primeiro por aquela questão que a gente viu lá, né, da circulação dos ventos, onde zonas de alta pressão vão estar exercendo uma força do ar que é mais denso e vai fazer com que o vento saia daquela zona de alta pressão para a zona de baixa pressão, né, onde os ventos vão ser mais aquecidos e vão subir, que são as zonas de baixa pressão, né? E obviamente a gente vai ter aquelas circulações aéreas levando a umidade de algumas localidades e precipitando em outras. Em algumas localidades, essa precipitação ela vai vir de águas que foram
transpiradas pelo oceano, né, que foram evaporadas do oceano, e em outras localidades também de vegetação, que a gente vai ver que tem uma influência sobre essa questão. Então, o vento de umidade, o vento de densidade alta, né, os ventos gelados, os ventos frios, eles vão ter uma tendência de roubar umidade. Então, o vento frio ele passa e leva a umidade da localidade e fazendo com que aquela umidade ela acabe sendo levada para zonas de baixa pressão, né? Porque as zonas frias, zonas de alta pressão, onde o vento está frio e rouba a umidade, vai levar a umidade da localidade, como por exemplo aqui na zona norte da África, na porção norte da África, aqui onde a gente tem o deserto do Saara, certo? E essa umidade que é levada daqui, ela vai precipitar em outras localidades onde a gente vai ter zonas de baixa pressão atmosférica, tá? Eu vou deixar aí para vocês linkado o vídeo também falando sobre esses padrões de precipitação e como que os ventos influenciam nesses padrões de precipitação. Mas a gente tem locais do globo, como eu mostrei para vocês, que não vão apresentar os climas que são esperados para essa área, certo? Como, por exemplo, aqui no sudeste da América do Norte. Então, a gente vai ter aqui, particularmente no verão, uma área que vai receber um fluxo de ar de alta pressão que vem do oceano. Então, esse fluxo de ar de alta pressão que vem do oceano, trazendo a umidade que foi pega do oceano, faz com que precipite aqui nessa zona, certo? Então, o fluxo de ar de alta pressão que vem do oceano, que vai precipitar aqui nessa área, faz com que essa área não tenha uma taxa de precipitação média anual, o que é esperada para essa latitude aqui, tá bom? Então, apesar dessa latitude geralmente estimar que haja seca nessa localidade, a gente vai ter aqui uma zona úmida nesse ponto aqui por causa da zona de alta pressão que vem do oceano no verão, fazendo com que aqui seja uma zona de baixa pressão e precipite, ok? Assim como aqui também, nessa zona aqui do deserto do Atacama, a gente vai ter uma célula de alta pressão também que vem do oeste, não é? E fazendo com que a umidade dessa área aqui ela seja retirada, né? Então a gente tem uma célula de alta pressão aqui a oeste, certo? Levando os ventos para cá e os Andes vão bloquear também essa passagem de ar seco, passagem de ar seco para o lado de cá, certo? E faz com que essa área aqui inteira acabe seca, o que forma aqui o que a gente conhece como deserto do Atacama, ok? Vou deixar aí o linkzinho bonitinho para vocês verem um pouquinho mais sobre isso com outros professores. E aí, como a gente vai ver também, os climas regionais, eles vão refletir imensamente a distribuição dos oceanos e do continente, da altitude e da vegetação. Como a gente viu, a temperatura ela tende a variar mais para dentro do continente. Então, quanto mais para dentro do continente, maior vai ser a variação de temperatura. E quanto mais próximo do oceano, quanto mais próximo da costa, menor vai ser a variação. Assim como também vai ser maior a variação de precipitação. Então, próximo do oceano, a gente vai ter uma temperatura média anual variando menos e uma temperatura e uma precipitação média anual também variando menos no oceano do que para dentro do continente. Isso vai ser decorrente aí do clima marítimo, né? Então a zona costeira, por causa do clima marítimo, ela vai ter pouca variação diária e pouca variação sazonal de temperatura, né? Sazonal ela é basicamente o que a gente pode conhecer como periódica, tá? Então vai ter pouca variação diária e pouca variação periódica anual de temperatura, além da umidade extremamente elevada. Novamente, vou deixar um videozinho aqui embaixo que fala sobre isso para vocês direitinho, como que as correntes, como que a temperatura da Terra e a temperatura do oceano, que variam durante o dia, né? Durante o dia, a Terra ela é mais quente, então ela é uma zona de baixa pressão, certo? Então a zona costeira terrestre ela é mais quente, então vira uma zona de baixa pressão, enquanto que o oceano é mais frio de dia e vira uma zona de alta pressão. Então vai ventar muito do oceano para o continente, certo? E durante a noite, como a gente não tem o sol esquentando a superfície terrestre,
o oceano ele vai emanar o calor que foi absorvido durante o dia, enquanto a porção terrestre vai estar resfriada. Então, a Terra vai ser um ambiente de baixa pressão e o oceano vai estar numa condição de alta pressão, então vai ventar à noite do continente para o oceano. De dia venta do oceano para o continente e à noite do continente para o oceano. Então a gente tem constantemente aqui uma variação de temperatura diária que vai fazer que esteja ventando de lá para cá. Além da umidade elevada, obviamente, que vem das evaporações ocorridas aqui por causa da influência do oceano, certo? E o clima continental, ele vai ter uma variação maior diária e sazonal de temperatura, então vai ser o contrário do que acontece na costa litorânea, certo? E, obviamente, o clima, ele também vai ser mais seco e as variações sazonais de temperatura e de precipitação também vão ser maiores dentro do continente, certo? Aqui a gente tem um exemplozinho mais para demonstrar para vocês aí as variações médias nessas duas localidades, né? Que é Katirka aqui na zona costeira aqui da Sibéria e Sangar, que fica aqui no interior da Sibéria, certo? E aí aqui as variações de temperatura anual. Sangar, como a gente viu, ela está dentro do continente, então ela vai variar aqui de menos 40 até mais ou menos 16 graus Celsius em junho, certo? Junho e julho, e depois ela vai cair até menos 40 novamente. Enquanto que a temperatura média anual, aqui a gente tem os meses, né, no eixo X e no eixo Y aqui, a temperatura média anual, enquanto que em Katirka a gente vai ter uma variação aqui de menos 10 graus, menos 12 graus Celsius, até mais ou menos 10, 11 graus Celsius. Então ela vai variar aqui mais ou menos 20 a 25 graus Celsius durante o ano, enquanto que Sangar, que está aqui no centro, ela vai ter uma variação maior. Então, por causa das propriedades físico-químicas da água, né, que absorve mais temperatura, e também por causa dos fatores de vento e, enfim, todas as influências que a gente já viu, além das correntes marítimas, a gente vai ter sempre uma variação mais baixa de temperatura média anual e de precipitação nas regiões costeiras, enquanto que no continente a gente vai ter uma variação maior, certo? E aí a gente tem as influências das montanhas, como eu falei para vocês anteriormente. As montanhas elas vão funcionar basicamente como uma barreira geográfica, fazendo com que a água que vem em formato de nuvem do ambiente oceânico ou que venha de rios aéreos, como evapotranspiração de florestas e tudo, ela não passe para o outro lado, porque a nuvem ela vem, quando chega aqui, ela chega na parte do barranco aqui e ela fica bloqueada aqui. À medida que ela vai subindo, ela vai precipitando sobre a encosta, né? O que a gente conhece aqui como barlavento, tá? Então, no barlavento aqui, ela vai se elevar, ela vai esfriar e vai liberar a maior parte da umidade como precipitação nessa área aqui, certo? Enquanto que na encosta do lado de cá, que a gente conhece como sotavento, essa nuvem não passou, então o ar seco vai fazer com que ele desça aqui e aqueça esse local onde vai haver pouca precipitação, certo? Então, quando a gente tem zonas onde tem uma alta altitude, com montanhas, com colinas altas, a gente vai ter essa complicação aqui, certo? Fazendo com que a umidade ela não consiga passar de um lado para o outro. E isso também vai bloquear, obviamente, ventos frios ou ventos úmidos, fazendo com que não passe umidade ou não passe ventos frios de um lado para o outro. Isso ocorre lá nos Andes também, certo? É o que a gente conhece aqui como efeito de sombra de chuva ou chuva orográfica, certo? Que vocês devem ter visto isso aí em geografia também, certo? Então, aqui a gente tem um exemplozinho aqui sobre a Serra de Nevada, na Califórnia, onde a gente tem onde a gente tem aqui, novamente, perdi a raciocínio aqui porque o telefone tocou, eu pausei o vídeo, me desculpem. Então, essa área aqui de montanha, né, aqui na Serra de Nevada, na Califórnia, a gente vai ter uma precipitação alta e vocês podem ver que aqui desse lado de cá a gente tem uma vegetação muito densa, enquanto do outro lado a gente vai ter uma área extremamente seca, certo? Por causa dessa influência
dos efeitos de sombra de chuva, que a gente chama, ou chuva orográfica, que faz com que chova de um lado só da encosta, certo? Chuva orográfica. Vou deixar também um videozinho aí embaixo falando um pouquinho mais para vocês. E como é de se esperar, a vegetação também tem uma influência fortíssima sobre o padrão de precipitação, né? Por causa das questões que a gente já conhece, vocês já devem saber que a influência da floresta, da transpiração das florestas, né? Que geram, obviamente, nuvens de chuva e são transportadas aí os famosos rios aéreos, né? Para chover em outras localidades. Então aqui a gente tem essa imagenzinha aqui que mostra a diferença entre dois tipos de solo, né? Um solo coberto por vegetação e um solo desmatado, em um outro exemplo, certo? Então, em um ambiente coberto de vegetação, a gente vai ter um albedo menor, né? Quem lembra o que é albedo, né? Aquela taxinha lá que vocês veem lá na física, aquela taxa de reflexão de uma superfície, né? A taxa de reflexão luminosa de uma superfície. Então a gente vai ter um albedo menor em um ambiente que tem uma vegetação cobrindo, porque essa vegetação tem uma coloração escura, né? Mais escura, e obviamente cores escuras absorvem mais luz e mantém mais temperatura, certo? Então a gente vai ter um albedo menor e, obviamente, uma perda de calor sensível muito menor também do que quando a gente não tem vegetação nesse solo. Além disso, a perda de calor latente, que é a evapotranspiração que a gente já viu, ela vai ser extremamente alta, né? Então, essas plantas, elas transpiram também, elas suam, certo? Elas suam de uma forma diferente, mas elas suam igual a gente. Então, esse suor dessas plantas, essa transpiração das plantas é evaporada e forma nuvens para precipitação em outras localidades, certo? Então, quando você vem aqui e derruba esse mato, seja para que for, derruba esse mato para pasto, derruba para plantar soja, para qualquer coisa, você deixa esse solo desnudo, você aumenta muito a taxa de reflexão. Aumentando a taxa de reflexão, você aumenta também, obviamente, a quantidade de energia que fica presa dentro da atmosfera, né? E, obviamente, aumenta a temperatura do planeta, certo? Somado isso, obviamente, a emissão de gases estufa, a emissão de outros gases que aumentam a retenção de calor dentro da nossa atmosfera, né? Então, isso aqui faz com que a temperatura do planeta também aumente, além do aumento também na perda do calor sensível. Ou seja, a superfície ela vai emanar e vai jogar para fora mais temperatura, mais calor, né? Fazendo com que essa temperatura ela também aumente. E, obviamente, a evapotranspiração e a perda do calor latente, ela vai ser muito menor. Então, a gente vai ter aí uma precipitação muito mais baixa nas localidades onde dependiam dessa evapotranspiração aqui. Chovendo menos, obviamente, vai ter mais seca, vai ter, enfim, todos os problemas que são acarretados por isso, certo? Então, não se enganem que esses longos períodos de seca que a gente vem vivendo esses tempos, eles são decorrentes dessa alta taxa de desmatamento das matas nativas que a gente tem no nosso país. Certinho? Obviamente, como eu já falei para vocês, a inclinação da Terra ela também vai alterar aí, fazer com que existam mais mudanças sazonais. Então a gente já viu muito disso na outra aula. Eu vou passar por cima disso aqui, mas basicamente para mostrar novamente a inclinação da Terra em relação ao Sol e, obviamente, o movimento elíptico, né? Quanto mais, dependendo do ano, a gente vai ter uma distância maior da Terra em relação ao Sol ou menor, certo? E aí a gente vai entrar nos aspectos químicos, certo? Então a gente vai falar aqui basicamente de salinidade, acidez e concentração de oxigênio, que elas são determinantes fundamentais para o ambiente químico do nosso planeta. Aqui eu trouxe para vocês uns exemplozinhos dos gases que compõem a nossa atmosfera, certo? Então, ao contrário do que todo mundo pensa, a gente tem nitrogênio
como o gás predominante na nossa atmosfera, certo? Principalmente na forma de ozônio também, certo? Que é o N4. Então, a gente tem 78% de nitrogênio, da atmosfera é composta por nitrogênio, aproximadamente. 20% mais ou menos é oxigênio, certo? Então, o oxigênio aqui, 20%, principalmente na forma de ozônio. Eu acho que eu falei ozônio relacionado a nitrogênio, não tem nada a ver, tá, gente? O ozônio aqui é O3, tá? N4 acho que é nitrito de alguma coisa, ou é nitrito, não lembro. Então, o oxigênio aqui, 20% dos gases que compõem a atmosfera são oxigênio, certo? Inclusive, esse oxigênio que forma a camada de ozônio, certo? Que é o O3, então é aquela camada que reflete muita luz para fora, ok? Muito é vapor de água também e outros gases também, como argônio e outros gases básicos que vão compor a atmosfera. Além desses gases, a gente vai ter alguns outros gases que vão aí estar circulando na atmosfera e aumentando substancialmente a sua concentração, como o carbono, por exemplo, tá? Que aumentam muito a retenção de calor na nossa atmosfera, ok? Então, a salinidade, ela é basicamente a concentração de sais dissolvidos na água, né? Isso aí vocês já sabem lá do ensino médio. E a salinidade, ela inibe a atividade metabólica orgânica, certo? Então, quanto maior a salinidade de um local, maior vai ser a inibição de atividades orgânicas. Então, geralmente em locais com altos índices de salinidade, a gente vai ter organismos cada vez mais adaptados por causa dessa condição. A salinidade ela também vai alterar, obviamente, a atividade de absorção de água que estão envolvidas na atividade metabólica desses organismos e ela também vai afetar a concentração de nutrientes nos organismos, tá bom? Essa imagenzinha aqui, ela mostra a variação de salinidade na superfície dos oceanos no mundo inteiro, certo? No planeta inteiro. Então, obviamente, quanto mais quente for a cor, maior é a taxa de salinidade dessas localidades, tá bom? Então, geralmente a gente tem aqui no centro do oceano maiores taxas de salinidade, lembrando que aqui em preto são os continentes, tá bom? Aqui é a nossa América do Sul, América do Norte, Central, aqui a Austrália. Isso aqui são os oceanos, certo? Então, quanto mais quente for esse ponto aqui, maior vai ser a variação de salinidade na superfície dos oceanos, tá bom? Então a salinidade ela também muda de acordo com a localidade. E os solos eles também vão se tornar mais salinizados quando a água das camadas mais profundas é trazida para a superfície. Então a gente tem uma parte mais profunda aqui onde a gente tem água, não é? Essa água ela pode ter uma salinidade concentrada, certo? E a água ela vai subindo para a superfície por causa da temperatura e quando ela chega aqui na superfície ela vai evaporar, certo? Quando a água evapora, ela evapora pura e simplesmente na concentração, na forma de H2O. Então ela evapora apenas água, apenas moléculas de água, certo, gente? Então quando a água evapora, ela não evapora com seus sais, ela evapora pura e simplesmente H2O. É por isso, inclusive, que a galera fala que não é bom beber água de chuva. Ah, não é bom beber água de chuva, porque a água de chuva ela não contém sais. Então, quando você bebe água de chuva pura, limpa e seca, que é simplesmente H2O, você não tem sais e essa água pura, essa água destilada, ela vai entrar no seu corpo sugando os sais por uma pura questão de difusão, certo? E aí você pode vir a ter alguma complicação de saúde por causa disso. Então, por isso que a galera fala que não é bom beber água da chuva sem fazer um tratamento salino nela. Passar por um filtro, botar enfim, fazer uma fervura, botar num tratamento salino, certo? Então, quando você coleta a água da chuva, não é bom tomar ela direto, é bom fazer um tratamentozinho, botar num filtro, qualquer coisa, para que ela absorva sais desse local e tenha uma concentração salina ali e você não perca nutrientes do seu corpo, certo? Então a água ela vai subindo por causa da temperatura para as partes mais superficiais do solo e ela vai transpirando
e o solo vai transpirando e evaporando essa água. Obviamente, quando a água transpira, quando a água evapora, os sais ficam acumulados aqui na superfície do solo, certo? Com esses sais aqui, quanto mais água é evaporada, mais sais vão ficando acumulados, e isso pode tornar o solo complicado para você produzir, para você plantar nele, porque salinidade alta afeta extremamente a produção de muitas espécies de planta, certo? Então, quando você tem uma evaporação alta, uma concentração de sais alta no solo, você complica isso, e obviamente se você tem uma taxa de chuva reduzida nessa localidade, você não tem você não tem como dissolver esses sais que estão aqui na superfície. Então, se você aumenta a salinidade por evaporação e não tem precipitação aqui para lixiviar esses sais que estão na superfície do solo, você tem uma complicação na concentração de sais que ficam nessa superfície aqui. Certinho? Então, vamos em frente aqui. E aí, a gente vai entrar na acidez. Para quase terminar, você tem acidez e concentração de oxigênio. A acidez ela é basicamente a capacidade de uma solução se concentrar como ácido ou como base, tá? Como uma concentração química, um elemento químico que tem uma concentração que vai servir mais como um ladrão, um receptor de elétrons, ou como uma concentração química que vai ser mais doadora de elétrons, tá? Ou de prótons também, tá certo? E aí, a acidez ela é medida em uma escala de pH, como a gente já conhece, que vai de 0 a 14, não é? Sendo o pH 7 o neutro, quanto maior do que 7, mais básico, e quanto menor do que 7, mais ácidos, né? E a acidez ela vai influenciar principalmente taxas metabólicas e disponibilidade de nutrientes, certo? E a gente sabe também que o pH é um fator limitante tanto em ambientes aquáticos quanto em ambientes terrestres. Então, o pH ele vai ser um fator extremamente limitante. Então, quando o pH ele varia muito no ambiente, ou quando você tem uma complicação do pH, você vai ter também uma complicação na sobrevivência dos organismos. A composição química da água dos oceanos ela vai manter o seu pH estável, certo? Então, a gente vai ter uma estabilidade maior nas águas do oceano justamente por causa da sua constituição química e das suas condições físico-químicas também vai manter a estabilidade do pH, certo? E quando a gente tem aí um aumento no pH oceânico devido à degradação de solos e de rochas, a gente vai ter um aumento acelerado na poluição também do oceano, além do aumento acelerado da poluição atmosférica também, que vai aumentar a quantidade de CO2 disponível na atmosfera, que vai ser capturada pelos oceanos, certo? Então, quando você tem o CO2 disponível em grande quantidade na atmosfera, você vai ter mais CO2 também sendo captado pelo oceano. Esse CO2 sendo captado pelo oceano, ele vai aumentar a acidez do oceano e, obviamente, vai impactar fortemente a flora e a fauna aquática, certo? Então, lembrem-se disso, que a gente vai falar muito disso lá em ecossistemas. O CO2, quando ele se dilui no oceano, né, quando o oceano ele capta esse CO2 da atmosfera, ele vai aumentar muito a sua acidez e, consequentemente, vai prejudicar a vida dos organismos que vivem no oceano. E essa acidez vai complicar aí a sobrevivência desses organismos, tanto aquáticos, botânicos, né, plantas e algas e cianobactérias, quanto a fauna também, organismos que vão se alimentar desses indivíduos, certo? Um exemplo clássico da complicação que a acidez do oceano e que o aumento das temperaturas globais podem causar é o que a gente conhece como branqueamento de corais, né? O branqueamento de corais não é nada mais nada menos do que a alteração das condições químicas e das condições físicas da água, temperatura, salinidade e acidez, que vai fazer com que os organismos que vivem associados a esses bancos de corais, eles morram e acabem pura e simplesmente nos seus esqueletos, né? Nas suas estruturas de suporte, certo? Então a gente tem a morte desses organismos virando um cemitério de corais, né? Então o que a gente conhece como branqueamento de corais. Então isso é um exemplo clássico e claro de como que funciona aí essa complicação física e química, alterações
por poluição no nosso organismo, certo? E aqui, para finalizar, falar um pouquinho de concentração de oxigênio. Obviamente, a concentração de oxigênio ela vai alterar aí as condições ambientais, certo? Mas aí a gente tem uma tranquilidade que a concentração de oxigênio ela é extremamente estável na maioria dos ambientes terrestres, certo? E, obviamente, a concentração de oxigênio ela vai diminuir em ambientes aquáticos quando o consumo quando o consumo ultrapassa a sua taxa de difusão. O que é que quer dizer isso, professor? Quer dizer que, o oxigênio ele vai passar da atmosfera do ambiente aéreo para o ambiente aquático por difusão, certo? Então, o oxigênio ele vai estar sendo dissolvido, caindo ali no ambiente aquático e vai acabar sendo incorporado pela água por difusão. Obviamente, se você tiver mais organismos consumindo aquele oxigênio do que a taxa de difusão está dando conta, você vai ter uma diminuição na quantidade de oxigênio diluído na água e você vai ter uma taxa de mortalidade aumentada porque os organismos não vão ter como respirar esse oxigênio porque não tem oxigênio, certo? Eu quero que vocês parem nesse momento agora e prestem atenção nisso aqui que eu estou falando, certo? Com muita paciência. Por quê? Porque a gente vai ver um fator lá na frente que a gente chama de eutrofização, certo? A eutrofização não é nada mais, nada menos do que a diminuição na quantidade de oxigênio disponível na água por causa do excesso de nutrientes ou de condições que são consideradas limitantes para o desenvolvimento de organismos aquáticos, como cianobactérias, como algas, que também são cianobactérias, certo? O que é que acontece? Você tem um aumento na disponibilidade de nutrientes nesse local, agregado, obviamente, às outras condições, como a disponibilidade de oxigênio, e esses organismos, eles vão se multiplicar e se reproduzir em taxas altíssimas, cobrindo toda a superfície da água com aquela lama verde. E isso impede que a luz solar entre, né? Além de impedir de aumentar a taxa de consumo de oxigênio na água, ok? E aí você aumentando a taxa de consumo de oxigênio acima da quantidade da taxa de difusão, você vai ter a morte dos organismos que dependem desse oxigênio, que vão ser aí vertebrados ou invertebrados aquáticos que vivem naquele local. Então, quando a gente estiver falando de ecossistemas lá na frente, a gente vai falar de eutrofização e daí eu vou lembrar para vocês desse problema na concentração de oxigênio. Então, quando a concentração de oxigênio diminui em ambientes aquáticos a ponto de, quando o consumo, né, no caso a concentração de oxigênio for menor por causa do consumo desse oxigênio, então quanto maior o consumo, mais perto vai estar da difusão, né, da taxa de difusão. Então, quando você tem mais oxigênio sendo consumido pelos organismos aquáticos do que o ambiente retém por difusão com o ambiente aéreo, você vai ter uma diminuição e, obviamente, um prejuízo aos organismos que vivem nesse ambiente aquático. E, por último, quanto maior for a altitude, menor vai ser a disponibilidade de oxigênio. Aí eu pergunto a vocês por quê? Aí vocês vão me dizer por causa da pressão atmosférica, né? Então o oxigênio, ele é um gás, ele tem massa e, obviamente, quanto mais próximo do centro, né? Quanto mais para dentro do planeta, maior vai ser o peso dessa pressão atmosférica, certo? Da pressão atmosférica, certo? Então, aqui mais próximo da região costeira, mais próximo da Terra, né, do nível do mar, vamos dizer assim, a gente vai ter uma pressão atmosférica X. Então, a gente vai ter uma quantidade de oxigênio pressionando, vamos dizer assim, essa área mais fortemente. E, obviamente, quanto mais alto a gente tiver, menor vai ser a quantidade de oxigênio disponível, né? Por isso que alpinistas usam aqueles balões de oxigênio para escalar e tudo, porque quanto mais alta é a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica, menor vai ser a quantidade de oxigênio disponível, certo? É por isso que quando jogadores, por exemplo, do Brasil vão jogar no Chile ou vão jogar em locais onde são de altitudes mais altas,
eles vão ter que ir aí com 2 semanas de antecedência para se acostumar com a quantidade de oxigênio disponível naquela localidade. E, obviamente, quanto mais profundo for no oxigênio, quanto mais profundo for no nosso planeta, maior vai ser a pressão, maior vai ser a quantidade de oxigênio. Então a gente tem aqui essa imagenzinha mostrando aqui, né, no nível do mar, 100% do oxigênio disponível. Aqui a 5.280 pés de altitude no Colorado, a gente vai ter 84% do oxigênio disponível. Aqui no Monte Fuji, no Japão, que está a 12.388 pés de altitude, a gente vai ter aqui 65% de oxigênio disponível, não é? Aqui no Nepal, no Monte Everest, que fica aí a 29 mil pés de altitude, isso aqui, se eu não estou enganado, vai dar quase 9 quilômetros de altitude, mais ou menos 8.900, 8.800 metros de altitude, certo? Então aqui, quanto maior for a altitude, menor vai ser a concentração de oxigênio nessas localidades por causa da pressão atmosférica. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aulinha, tá bom? Essa é a nossa primeira aula de ambientes e organismos. Essa segunda parte, eu vou disponibilizar o restante para vocês posteriormente. Lembrem que nos comentários aqui vão estar disponibilizados os vídeos de complementação dos temas da aula para vocês. Tá bom, gente? Pois, forte abraço e até breve.